a vinda do Espírito Santo. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído semelhante ao de uma forte ventania, e encheu toda a casa onde estavam. E apareceram-lhes línguas como de fogo, que se repartiam, pousando sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia, e a eles se expressaram. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações que há debaixo dos céus. Quando se ouviu o ruído, a multidão se reuniu e ficou espantada, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são galileus todos esses que estão falando? E como é que cada um de nós os ouve falar em sua própria língua? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, junto a Cirene, estrangeiros de Roma, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, e nós os ouvimos anunciando em nossa língua as maravilhas de Deus. Todos estavam pasmados e perplexos, perguntando uns aos outros: que pode ser isto? Outros diziam, zombando: estão cheios de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, como a própria palavra, ela vem nos dizer, que aquele dia Maria se reunia com os discípulos e estavam naquela casa. E ali eles, não diferente da renovação, porque quem é da renovação tem essa graça de ter, os momentos de orações e o batismo no Espírito. E ali eles se reuniram, e ali como língua de fogo, começou uma ventania, língua de fogo, e ali eles começaram a orar clamando o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E eles, não entenderam nada, mas mesmo assim, eles se propuseram, de fato. Claro, com medo, muitos de nós, muitas vezes temos medo, muitas vezes estamos aí numa missa da misericórdia, num grupo de oração, não entendemos nada. Muitas vezes, ainda assim, em 2025, assim como eles naquela época, que seja num grupo de oração, que seja numa missa da misericórdia, ouvimos muitos falarem: mas o que está acontecendo aqui? Por que eles estão desmaiando? Sendo que é nada mais nada menos que o repouso do Espírito Santo. E muitas vezes nós achamos que estamos na caminhada há muito tempo, já recebemos o batismo do Espírito Santo, cada um que sabe o seu dia, aquele dia que o Espírito Santo ele agiu em você e você recebeu o batismo do Espírito Santo. Ah, mas eu já fui batizada. A minha mãe, quando eu era criança, me batizou. Sim. O meu batismo, por exemplo, foi com 15 dias de vida, cada um que sabe o seu. Ou nem todos não sabem. Mas a verdade é que recebemos sim através do batismo, sim. Mas Deus quis deixar o Espírito Santo para a gente. E Ele deixou. Assim como língua de fogo, assim como num dia de hoje, a ventania, quem veio para cá enfrentou uma ventania por aí. Principalmente aqueles que, como eu, não deu tempo nem de pegar uma blusa. E aí, assim como naquele dia, com Maria e os discípulos, hoje o Espírito Santo, Ele quer fazer isso também com a gente. Ele quer nos tocar,
Ele quer nos transformar, porque sim, quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, todo mundo percebe que a gente foi batizado, porque há mudança de vida. Você quer saber se você recebeu o batismo no Espírito Santo? Foi batizado, né? Teve a infusão aí do batismo no Espírito Santo, assim como também a renovação fala. É saber se você teve mudança de vida. Independente de quanto tempo tem que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Uns receberam na adolescência, outros quando criança. E sim, é possível receber. Eu já vi criança de 7 anos sendo batizada no Espírito Santo. Independente se você tinha 30, 40, 50, 60. Ele quis, você permitiu, porque nada acontece. A palavra-chave é: para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que querer. Não adianta vir ninguém aqui que seja eu, uma pobre serva, ou que seja Alessandra Santos. Eu vim aqui hoje orar, clamar o Espírito Santo, mas nada vai acontecer se não abrirmos o coração. Se ficarmos aí, de fato, parados, sem deixar que o Espírito Santo ele haja, né? Ele faça. Porque fazer ele faz, só que a gente precisa dar a chave, assim como a música, né, da Adriana Aritz, né? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre a porta do seu coração? E é esse segredo, é essa aí que o Espírito Santo ele quer de você hoje. E quando eu falo de você, é para mim primeiro, porque o ouvido que está escutando aqui primeiro é o meu. Então hoje o Espírito Santo ele quer te dar uma nova chance. Talvez assim como eu fui batizado em 2015 pelo Espírito Santo. Cada um sabe o seu aqui. Mas com o decorrer, com a correria do dia a dia, porque hoje não tem ninguém esse que não corre. São correndo pelo trabalho, correndo pelo marido, pela esposa, correndo pelos filhos, correndo pela igreja. Muitas vezes a gente deixa que a correria do dia a dia tome conta. E a gente vem acostumando, já fui batizado mesmo. Lá em 2015 não precisa mais não. Deus fez aquilo que ele tinha que fazer. Então já tá bom. Eu já estou acostumado aqui eu não vou lá no grupo de oração não, porque hoje não vai ser pregador de fora. E a gente vai se acostumando, se esfriando, esmorecendo, enfraquecendo. Porque quando você deixa de clamar o Espírito Santo e quando você deixa de convidar o Espírito Santo que faça parte da sua vida, desde quando você acorda. Porque quando a gente acorda, é importante que a gente diga: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E ele vai nos conduzindo. Muitas vezes a gente levanta já na correria, arrumando filho, arrumando café para sair. Quem tem animais de estimação vai arrumando, vai limpando. E ali a gente esquece de convidar o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia. Mas ainda assim ele tem misericórdia de nós. Ele está ali, pronto a ouvir o que a gente tem a falar com ele. Muitas vezes a gente é consumido pelo desânimo. Ai, mas nesse frio, ir lá naquele grupo de oração, na missa. Vou deixar para semana que vem, quem sabe. Ah não, meu filho está muito pequeno, não tem nem 1 ano. Vou deixar ele crescer um pouco mais, porque hoje ele ainda tem tanto trabalho. Hoje ele chora demais. Sair nesse frio com ele não dá não. E ali a gente vai acostumando.
até que as coisas começam a acontecer na nossa vida, na nossa casa. Aquele casamento blindado que eu tinha já não tenho mais, porque afinal já não estou mais convidando mais o Espírito Santo para estar comigo. Aquelas dificuldades que estavam quase acontecendo um milagre lá, desabou tudo. Aquela situação em casa está difícil, voltou a ficar difícil de novo. Por quê? Porque eu esqueci, na correria da vida, de clamar. Porque o Espírito Santo, a gente, de fato, a gente recebe ele onde a gente estiver. Dentro de casa, na rua, no ônibus, qualquer lugar que a gente estiver. Mas o que nós temos feito? Será que de fato nós estamos dispostos? Porque, não, eu tenho vergonha. No ônibus eu não posso não, porque o ônibus está lotado. Então eu não posso nem rezar meu texto, quem dirá clamar o Espírito Santo. Eu tenho que ir lá naquele centro. Não, na Praça 7 eu não posso não, porque na Praça 7 está lotada. Eu tenho vergonha. E ali a gente vai esmorecendo e consequentemente perdendo uma alma. E aí quando a gente chega lá, na portinha do céu, ele pergunta: o que você fez? Te conheço não. Né? E assim a gente vai se acostumando a não ter ele do nosso lado. Mas ele quer pertencer a nós. Ele quer que nós nos deixamos ter ele dentro da gente, ele com a gente. O Espírito Santo, ele não entra como um ladrão, de uma hora para outra, sem avisar. Ele pede permissão, porque ele é educado. Então, Maria, naquele dia, com os discípulos, eles clamaram. E eles viram acontecer. Nós também podemos, se a gente quiser. Mas, de uns tempos para cá, a gente já acostumou. Só entrar na igreja, sentar, tá tudo confortável, deixa eu aqui mesmo. Servir para quê? Se eu posso servir o ministério do banco. Mas é isso que o Espírito Santo quer? Porque ele nos tira. Ele nos tira do comodismo. Assim como ele me tirou e tirou você. Disse sim. Talvez você disse um sim, pensando em dizer não. Com medo. Assim como fala aqui na palavra. Eles tiveram medo. E é de dar medo mesmo. Muitas vezes a gente vai, no começo da nossa caminhada, a gente fica assim, mas como assim? O que é isso? O que esse povo doido está falando? Né? Um tal de Balaão, Chinelo Raider, o que é isso? Né? E aí a gente, tomado por medo, a gente deixa, né, o medo de falar mais alto e... não, tá bom, até aqui tá bom. É igual a gente na praia. Eu vou só na beiradinha, porque eu tenho medo. Não vou molhar meu cabelo, não. Nessa água de sal, de tudo que tem, vou não. Então eu vou molhar só a beiradinha do meu dedinho para ver como é que é. E é assim que nós estamos fazendo com o Espírito Santo. Nós estamos deixando que o Espírito Santo nos molhe de verdade, nos molhe por completo. Porque, eu já fui batizado, então tá bom. Batismo no Espírito Santo, ele pode acontecer todos os dias. A conversão não é diária, o Espírito Santo também ele é diário, ele é todo tempo. O que está acontecendo? Por quê? Será que o Espírito Santo dessa época aqui da palavra, ele é diferente? Porque se hoje
As pessoas estão mais preocupadas com o horário do grupo de oração acabar. As pessoas estão mais preocupadas em dormir. As pessoas estão mais preocupadas do que o que meu irmão do lado vai pensar. Não vou orar em línguas, não. Meu irmão do lado vai achar que eu tô ficando doido. É assim como fala a palavra, né? Embriagados. Deve estar todo mundo bêbado. E aí? Vamos deixando. Para depois. A igreja depois eu vou. Grupo de oração, depois eu vou. Aí aquele convida para servir. Não, aquele depois. Só que não é aquele que está chamando. É o próprio Espírito Santo. Porque aquele ela é instrumento. Ela só está se deixando ser usada. Ah, o Elton pediu para eu fazer, que saco. O Elton pediu hoje para eu fazer oração pelos pedidos. Vou fazer não. Mas não foi o Elton que te chamou para fazer oração pelos pedidos. Não foi o Elton que te chamou para finalizar o grupo de oração. Assim como não foi o Elton que chamou para fazer a pregação. Foi o próprio Espírito Santo. E se você hoje, de fato, quer estar aberto a esse Espírito Santo, mas não é esse Espírito Santo de 2025, não. Esse que está todo mundo lá dormindo, capengando, para dar um passo, parece que demora 10 anos, é esse daqui da palavra. Se vocês realmente quiserem receber o Espírito Santo hoje, vocês podem. Basta querer. Porque assim, quando você recebeu pela primeira vez, ou recebeu hoje um convite, porque aqui a maioria recebeu hoje um convite, que seja nos estados, que seja no PV, para estar aqui hoje. E se estão aqui, é porque Deus, né, o Espírito Santo, Ele quis que você estivesse aqui. Porque hoje só está aqui aquele que o Espírito Santo realmente tocou para estar aqui. E se você está aqui, não é por acaso. Ah, vou lá com o meu coordenador no Migeiro, né? Paciência depois. Me colocar no banco depois. Então, se hoje você realmente quer receber esse Espírito Santo, que você possa levantar e fazer grupos. Grupos de 4, 5 pessoas, o tanto que der. Mas que vocês façam aí pelo menos 4 a 5 grupos.